Olá, boa tarde a todos e a todas que continuam conosco aqui pelo Instagram. Neste momento nós estamos dando início a mais uma conversa remota com o nosso convidado, professor Virgílio, professor de Filosofia, Sociologia, no município de Pereira Barreto, e nossa conversa é sobre pandemia, né? Sobre como nós podemos visualizar aí o futuro das relações humanas após a pandemia. Vamos ver se nós já conseguimos aceitar o professor Virgílio. Pessoal, desde já, enquanto o professor Virgílio vai chegando, agradeço, como sempre faço, né, a nossa audiência. Eu sei que deve ter alguns alunos, alguns amigos, ou algumas pessoas querendo contribuir também com a nossa conversa já por aqui. E esse é um bate-papo que a gente sempre abre para ser interativo, né? Então, aqueles que quiserem podem ir também mandando aí suas contribuições para participarem da conversa, né? Professor Virgílio, boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Estão me ouvindo aí direitinho? Seu áudio está legal. O Tá meu também legal? está tranquilo? Tá tranquilo, tá ótimo, tá perfeito. Tá. Esses Boa tempos tarde, de Júnior. conversa remota, isso já faz parte do ritual, né? A gente começar fazendo uma conferência aí se o áudio está legal, se o vídeo está legal. Eu acho que esse horário não é um horário ruim para se fazer live, né? A Sim. gente tem visto de manhã, a galera tem uma certa dificuldade, às vezes à noite também, acho que um horário que tem muita gente conectada, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Sim, com certeza, né? O horário da manhã aí e o da noite tá funcionando escola, tá funcionando faculdade, e Exato. aí a rede fica sobrecarregada. Esse é para ser um bate-papo leve, né? O formato dele não é uma entrevista. O professor Virgílio e eu vamos compartilhar com vocês algumas reflexões que a gente tem feito nesses últimos meses, né? Aí, nesse cenário que a gente está vivendo. E, portanto, nós não vamos nos apegar tanto a uma análise teórica, criteriosa, né, Virgílio? Acho que é mais algumas reflexões sobre como a gente pode pensar o momento presente e o pós-pandemia, né? Então, volto a sinalizar que é muito importante, né, a interação de vocês aí nessas reflexões que a gente pretende compartilhar. Professor Virgílio e eu já tivemos uma conversa um pouco próxima, né, do objetivo da nossa conversa aqui hoje, há 2 meses atrás, né, mais de 2 meses atrás, quando a gente estava começando, né, a experimentar esse novo formato de relações sociais, de teletrabalho, enfim. E naquele momento a gente só tinha projeções, né, a gente só tinha conjecturas. Você acha que de lá para cá, Virgílio, você ainda só está com projeções e conjecturas ou já dá para a gente vislumbrar de uma forma um pouco mais materializada, né, os rumos da sociedade pós-pandemia? Bom, como você mesmo disse, numa outra ocasião, né, nós estávamos aí sentindo os primeiros sabores de viver esse isolamento social. E aí também é interessante dizer, né, isolamento social entre aspas, porque me parece que houve, diferente de um isolamento, houve um agravamento, né? Sim. Me parece que as relações tornaram-se até mais agudas do que atenuadas, porque as informações elas têm chegado de todos os lugares. E me parece que quando tudo estava naquele momento, naquela posição mais incipiente, a impressão de que dava é que parecia que tudo ia ser bem pior e
E parecia que, ao mesmo tempo, teríamos mais esperança, né? Com relação ao ser humano, com relação aos comportamentos. E me parece que de lá para cá, e aí a gente já pode colocar aí, podemos colocar 90 dias, tá? De isolamento. Eu acho que houve uma mudança muito drástica na opinião das pessoas quanto à necessidade desse isolamento, quanto à aceitação desse isolamento. Então, algo que era muito sólido na opinião das pessoas quanto ao isolamento e ao comportamento nesse isolamento, me parece que agora isso tem sido mais questionado. Muitas pessoas têm abandonado algumas opiniões antigas e, com isso, muitas impressões vão se transformando também. Sim. Não é? Só para colocar uma primeira impressão que eu sinto e que eu acho importante pontuar para a gente dar continuidade, me parece que o movimento Fica em Casa, né? O movimento #isolamento, #quarentena, #fica em casa, ele não era só um posicionamento de opinião. Também começou a se tratar de um posicionamento político, não é? Sim. Uma postura política diante de tudo que tem ocorrido. E no começo, esse grupo do #Fica em Casa, esse grupo do #isolamento, me parece que ele foi se diluindo aos poucos, as pessoas começaram a desacreditar, e é difícil você diagnosticar exatamente de onde vem essa diluição, mas a princípio é o cansaço. Sim. A princípio é o cansaço de ficar sozinho, é o medo de perder o emprego, são todas as questões econômicas, é a saudade das pessoas, dos familiares, é a vontade de se relacionar fisicamente mesmo com as pessoas, um beijo, um abraço, né? Todas as questões que foram sendo impedidas aí aos poucos. E me parece que isso foi se perdendo com o tempo, assim como também foi se perdendo com o tempo o absurdo da pandemia, não é? Me parece que de alguma forma a gente vem sendo anestesiado, é como se o absurdo tivesse nos mal acostumando, né? Eu acho que já dá para a gente começar por aí um pouco as nossas, ou pelo menos as minhas impressões do que mudou, não é? Sim. Não, acho que você tem muita razão mesmo nesse olhar, né? Assim, é claro que é um diagnóstico social que a gente faz a partir de uma visão muito empírica mesmo, assim, da maneira como tem se dado a relação das pessoas próximas a nós, né? A maneira como os nossos amigos relatam o que eles estão sentindo com tudo isso, a maneira como as pessoas, nossos vizinhos, as pessoas na cidade de modo geral têm se comportado, né, nas últimas semanas, e a sensação que a gente tem, mesmo não conversando com todas as pessoas, mesmo não fazendo uma pesquisa, né, uma coisa mais sistemática, é que é um pouco disso mesmo que você colocou, ou seja, as pessoas estão cansadas, né, porque 2 meses, 3 meses, né, é muito tempo para algumas pessoas, mesmo aquelas que desde o começo não aderiram 100% a esse distanciamento, né, esse isolamento, elas estão cansadas de ficar em casa, de serem cerceadas em relação à sua liberdade de se encontrar com quem elas amam. E acho que não tem só a ver com a coisa da troca, né? Você falou da necessidade de você dar um abraço, de você dar um beijo, que eu acho que está um pouco mais ligado a uma carência física, uma necessidade física do toque, que é importante. Sim. Mas eu sinto que é a simples questão de você estar num ambiente público, né, podendo ver pessoas e podendo ser visto pelas pessoas, né, porque as pessoas estão enjoadas do ambiente privado de casa. Né? Não é interessante, deixa de ser interessante, por mais que você tenha... por mais que você seja classe média, média alta, e você tenha todos os confortos
importantes dentro de casa, né? Como o conforto em relação ao clima da sua casa, em relação à logística para o trabalho, em relação à alimentação, higienização, enfim. Por mais que você tenha esse ambiente em casa, você sente falta desse contato humano e dessa coisa de estar no público, né? Sim. Então, assim, não está faltando alimento para muitos de nós em casa, mas você quer comer fora de casa, né? Às vezes, assim, não está faltando a segurança e a proteção da família e das pessoas que você mais ama, porque quem você tem mais contato está dentro de casa com você, o pai, a mãe, o cônjuge, os filhos, mas você quer ver outras pessoas fora de casa, né? Então, me parece que isso está explicando, né? Parece explicar muito dessa coisa do meter o pé na porta e de enfraquecimento das hashtags, como você colocou, Sim. né? Fique em casa, por mais que você esteja lidando com uma coisa que é muito real, com um dado real, que é o dado da morte, né? Ele continua aí, ele está presente, né? Mas as pessoas estão enjoadas de alguma maneira. Sim. Só eu apertei aqui, tá? Pode continuar falando, Virgílio, eu só vou aqui pegar um objeto e já volto. Pode continuar falando, tá bom? Tá bom, tá bom. Aqui com relação ao que a professora Manuela comentou, e eu também já ia comentar algo nesse sentido, tá? De que existe toda uma diferença conceitual do que foi esse movimento de isolamento social aqui no Brasil e na América Latina e do que foi esse isolamento social nos países, por exemplo, da Europa ou em alguns países asiáticos, não é? Então, há de se notar muitas diferenças que vão passar desde a estrutura social, a estrutura econômica, e também a estrutura legal desses países e de como se constitui a cultura desses países. Então, por exemplo, em alguns países como França, Espanha, em que houveram situações gravíssimas, né, do alastramento da doença, dos infectados e dos mortos, a Itália, houve um movimento de isolamento social bastante poderoso, em que durante meses, italianos, espanhóis, franceses, ingleses, estiveram realmente isolados e realmente fechados, não é? Com níveis aí de 70% a 80%, de 80% a 85% de isolamento social. E aqui no Brasil, quando a gente atingiu níveis máximos em alguns estados, tá? Ou em algumas capitais, isso foi para 70%, 65% a 70%. Né? Então, isso quando a gente atingiu o nível máximo do isolamento, da quarentena. E aí são realidades que precisam ser postas, né? Porque aí existe uma diferença cultural, existe uma diferença de base, estrutura jurídica que vai garantir que esse isolamento seja cumprido. Existe uma diferença também da consistência econômica de cada um dos países. Então, a gente pode ver que o fenômeno na América Latina ele é bem diferente. E aí me parece que a gente está vivendo em um lugar onde existem dois mundos. Aqueles que estão vivendo o isolamento, tá, aqui na América Latina, e aqueles que não estão vivendo o isolamento. Então, existe uma parcela da classe média, mas uma parcela, tá? Não é toda a classe média. A impressão que dá é que é apenas uma parcela da classe média e uma outra parcela também da classe mais alta que está conseguindo viver esse nível de isolamento, que é trabalhar em casa, as reuniões remotas, porque tem uma condição em casa também com uma internet com banda larga, um lugar calmo para você se reunir, um lugar calmo para você trabalhar, um lugar calmo para você estudar, né? Isso colocando as diversas perspectivas possíveis. Então, existe uma parcela que está assim. Enquanto no Brasil, e aqui na América Latina como um todo, existe ainda uma outra parcela, tá?
também muito grande de pessoas que estão trabalhando nas ruas, em que está com o comércio aberto, em que todas as coisas estão funcionando. Então, aqui, o professor Júnior, só para te inteirar, eu estava dizendo como que o fenômeno aqui na América Latina, ele tem sido muito diferente do restante dos lugares, porque aqui, na América Latina, e aí, acentuadamente, né, vamos pontuar o Brasil, é como se vivêssemos em um lugar em que existissem duas situações, uma de isolamento e uma de não isolamento. Que existe uma parcela, um grupo de pessoas que vive isolada, que está cumprindo isolamento, que pode fazer isso por uma série de condições estruturais, e outras pessoas que não. Essa dualidade, ela enfraquece esse lado do isolamento, porque ela também começa a banalizar o absurdo. Não é? Há quantos dias a gente não está aí com, sei lá, com notícias de quase 1.000, que variam aí na casa dos 1.000 mortos, um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas isso já tem o quê? 20 dias, 30 dias? Já atingimos aí os 40 e poucos mil mortos, não é? E eu não sei quantas centenas de milhares de infectados. Por quê? Porque isso já vai entrando numa banalização. Porque aquele isolamento que no começo estava forte, existia um medo, uma preocupação, me parecia que tudo ia ser caótico, e a situação política do país também fortalecia isso, era uma situação política, ainda é, né? Uma situação política muito frágil e fortalecia tudo isso, mas de repente todas as coisas foram sendo banalizadas. As mortes foram sendo banalizadas, as infecções, a falta de leito no hospital, o problema político, e também, enfim, a necessidade de sair, trabalhar, mas esse monte de problema que está ocorrendo também com o auxílio emergencial, que, enfim, era para atender um grupo de pessoas que realmente precisavam, mas agora já está saindo um monte de escândalo de pessoas que estão recebendo esse auxílio, enfim. Todo o escândalo político em volta de desvio de dinheiro também com os equipamentos hospitalares. Tudo isso vai gerando não só uma banalização do absurdo, da morte, da contaminação, da falta de leito, mas um descrédito total. Exato. O que atenua muito, o que enfraquece muito essa resistência ou essa coisa de não, precisamos ficar em casa, vamos lutar por condições... para que o governo nos dê condições econômicas, né? E aí também a política se torna aí um palco propício também para criar polarização, enfim. Exato. Então aqui no Brasil ela é um fenômeno totalmente diferente do que tem acontecido. Imagino que na América Latina como um todo também vive essa situação por causa da fragilidade econômica, por causa de diferenças culturais, por causa das diferenças nas garantias também jurídicas e, enfim, de defesa civil. Etc. Eu me lembro de um texto do professor Leandro Carnal em que ele falava, né, ele fazia mais ou menos uma comparação da maneira como as duas classes, né, estão se comportando em relação à pandemia. Ele dizia que o dilema da classe média, média alta, é a angústia de estar em casa com o distanciamento social, né, e o dilema das classes mais pobres era o dilema de estar em casa com o risco de perder o emprego, né? Com o risco de não ter renda e não ter dinheiro para pagar o aluguel, não ter dinheiro para pagar a comida, né? Porque parte da classe média, média alta, é uma classe que às vezes tinha ali um dinheiro, né, guardado, fazia um investimento, ou conta com uma outra pessoa na família que pode ajudar, que está podendo ajudar nesse momento, né? Mas as pessoas mais pobres, realmente, né, elas não têm muito isso como opção. E aí, acho que é importante, não sei se na minha ausência você chegou talvez a sinalizar alguma questão nesse aspecto, mas é importante a gente até saber como a gente avalia o comportamento das pessoas num momento como esse, porque... acho que não dá para colocar todo mundo dentro da mesma avaliação, né, Virgílio? Não dá para dizer que todas as pessoas nesse momento estão sendo egoístas, por exemplo, ou estão sendo inconsequentes. Porque eu acho que as pessoas estão se comportando muito
de acordo com a maneira como elas estão avaliando o contexto, como as coisas estão sendo direcionadas no Brasil. Você falou da polarização política, da maneira como os políticos se comportaram em relação a isso. Eu acho que a gente até pode fazer um balanço que, assim, bem ou mal, podendo a gente destacar, né, o exemplo de um ou outro estado, de um ou outro prefeito que fez um bom trabalho, mas a maneira como isso foi se articulando com o governo e com o governo federal foi muito ruim. Foi Sim. muito ruim, né? Eles brigaram o tempo todo, divergiram o tempo todo, não houve uma coesão. Na verdade, não houve Sim. uma coesão, né? Desde o começo, no discurso, nas estratégias, e no meio disso tudo, a população fica perdida, né? A população provavelmente pensa, bom, se nem aqueles que foram eleitos para cuidar do povo, né, para cuidar da sociedade, sabem exatamente o que fazer, se nem eles concordam sobre o que fazer, sobre como nós devemos nos comportar, então não somos nós quem vamos tomar as rédeas da situação. Vamos cada um cuidar da sua própria vida, fazer aquilo que acha que tem que fazer para sobreviver nesse momento e dane-se o coletivo. O comportamento dos nossos líderes, né, isso em qualquer lugar, esse é um fenômeno sociológico, o comportamento das pessoas, ela se reflete diretamente no comportamento dos líderes, né? Então, de maneira que os líderes tendem a se comportar, é como as pessoas também vão se comportar no dia a dia. Isso é um reflexo simples, é como as massas acabam se direcionando, não é? E aí a gente vê que essa guerra, essa polarização, ela está em todas as dimensões da nossa existência. Sim. Por exemplo, dentro dos lares, você vai encontrar as pessoas que estão defendendo o isolamento como inconscientemente como um posicionamento político, mas é inconsciente. Muitas pessoas não se dão conta, mas é um posicionamento político. Sim. Não político eleitoral ou partidário. É um posicionamento político de comportamento social. Exatamente. Do modus operandi, de como você existe e se posiciona na sociedade. Então, por exemplo, em certo aspecto, como você tende a reagir diante dessa situação pode dizer muito sobre você inconscientemente para as outras pessoas. Uhum. Se você é um cara que fica na internet ali, falando mal do isolamento e falando que isso é um absurdo, que isso é aquilo, inconscientemente as pessoas, a sociedade vai te ler como um cara inconsequente. Uhum. Por mais que é isso, não dá para eu jogar todo o peso da inconsequência sobre um indivíduo, sendo que tudo isso acontece numa estrutura que está muito além do nosso comportamento individual. Uhum. No entanto, existem as leituras que ficam subentendidas, né, diante do nosso comportamento. Então, nas diversas dimensões da nossa existência, essa polarização tem sido trazida, né, para essas diversas dimensões. Então, dentro de um lar, dentro de uma casa, vai ter pessoas que vão estar ali debatendo sobre se está isolado ou não. Sim. Né? Lá nas redes sociais vai ter gente debatendo sobre isso. Entre os políticos, eles estão debatendo isso. Uhum. A mídia, canal A, B, C e D, está defendendo o isolamento. O canal F, G, H, sim, não. Então, assim, uma disputa. E é um posicionamento político. De posicionamento. Exatamente. Isso. É uma disputa de narrativas. Ele não está. É uma disputa de narrativas, de opiniões e que se desdobram na leitura do inconsciente político que é construído a partir do seu comportamento. Sim. Então não está aquela coisa institucionalizada, olha, a lei é essa, ou a defesa civil garante isso, ou espera isso, quer isso, exige isso, existe um protocolo médico oficial, federal, de acordo entre todos os estados de união, que esse é o protocolo? Não. Sim. Então a coisa ela cai na disputa de narrativas. Uhum. E quando acontece isso, ela tende a uma banalização. Que vai, igual um efeito dominó, banalizando todas as outras coisas e criando esse efeito analgésico, né? De que, bom, parece que já passou, mas está todo mundo... É assim,
tá todo mundo com a sensação de que já passou, mas a grande verdade é que todo mundo banalizou o absurdo. Isso. Uhum. Normalizamos o absurdo e, ao mesmo tempo, tá todo mundo angustiado porque as coisas não voltaram ao normal. Ao normal. Então, a gente pensa que passou e vive como se passou, mas sente como se nunca fosse acabar. Sim, então, a gente está no limbo. Exatamente. Acho que essa é a posição do brasileiro. Essa descrição que você deu é o que resume realmente, né, aquilo que a gente está vivendo. Não passou. A sensação do brasileiro, né, é de que a gente voltou, a sensação que dá é que, pelo comportamento dele, a gente voltou ao velho normal, mas, na verdade, você sai nas ruas e você sente que as coisas não tem como estar como era antes também. Né? Até Sim. Em relação ao comércio, mesmo o comércio abrindo, tem alguns setores especificamente, né, alguns serviços especificamente, que você não tem mais o mesmo público. Sim. Né? Então, a gente percebe que algumas pessoas estão optando por fingir que está como antes, até para conseguir lidar um pouco com a angústia, né, de ter que se adaptar a um cenário completamente diferente, quando na verdade... Né, e a questão você colocou no início da sua fala, a questão da necessidade da aceitação. Né? Assim, algumas pessoas parecem que tentam forjar essa nova realidade porque elas têm necessidade, né, de voltar a fazer parte do mundo como ele era, mas outras pessoas têm uma dificuldade de aceitar, na verdade, né, que o mundo não é mais como era. Sim. Então, me parece que o conflito, né, entre agir como se nada tivesse acontecendo ou agir como se a gente realmente estivesse ainda no meio do olho do furacão, tem a ver muito com isso. Porque esse é um posicionamento político também, né? Você aceitar, você trabalhar em si, que você precisa ser um novo eu, que você precisa ter um novo comportamento, inclusive que esse comportamento exige mais responsabilidade, tá? Ou você trabalha isso em si, e arregaça as mangas e aceita o novo mundo, ou você negligencia e finge que não está nada acontecendo, que é o papel, né, não autêntico aí da existência. Eu poderia citar, sei lá, poderia citar Heidegger, poderia citar Kierkegaard, poderia citar Sartre, né, em que você, diante de uma crise existencial, você é colocado aí em uma posição de questionamento de si diante do mundo e diante de todas as coisas, e aí você tem uma decisão. Ou você negligencia tudo e continua vivendo como você era, sem se importar com essa transformação que você precisa efetuar dentro de si, ou você se torna o ser autêntico de fato, enfim. E aí, dentro desse caso, aí eu estou fazendo um paralelo com essa situação, preparado para esse novo mundo, entre aspas, e fica a pergunta, né? É novo? Porque é um mundo novo com pessoas velhas, então são muitas questões que... Né, é um novo mundo de novas necessidades, mas ainda bastante impregnado dos velhos hábitos, né? Sim. E aí fica aquela pergunta, né? Acho que a pergunta de 1 milhão, Lemer, a pergunta que todo mundo se faz, que está todo mundo fazendo por aí, né? A gente vê em todo lugar essa pergunta borbulhando, que é, e aí? E o ser humano? E o ser? Né? No seu aspecto mais ontológico, de fato, ele vai melhorar? Vamos estar melhores dessa? Então, cara, essa é a pergunta, né? Que acho que muita gente faz para a gente que é da área da psicologia, da sociologia, da antropologia, né? Todas as ciências que se ocuparam, né? Que tem uma história, né? De busca nas respostas sobre o que é o homem, por que o homem age como age e se existe a possibilidade da gente, entre aspas, transformar. Né, transformar o ser humano. Eu vou deixar você responder essa, viu, Júnior? Olha que tarefa difícil. Cara, mas você sabe que, eu não sei se você ou quem está nos acompanhando aqui acompanhou se viu uma conversa acho que no Domingão do Faustão desse domingo passado, entre o Faustão e o Emicida.
e o Emicida se referiu a uma outra conversa, acho que foi do Fagundes, né, em relação a isso, essa possibilidade, né, do ser humano aprender alguma coisa com a pandemia, será que nós vamos ser pessoas melhores, né? E ele faz uma analogia com a panela de pressão. Se você coloca uma cenoura na panela de pressão, se você coloca vários legumes na panela de pressão, né, e deixa lá cozinhando por um tempo, depois que você tira, a cenoura continua sendo cenoura, né, a abóbora continua sendo abóbora, a batatinha continua sendo batatinha. Claro que houve uma mudança, né, porque o alimento ele cozinhou, passou por um processo, né, então não está na mesma consistência, houve uma transformação, mas na essência continua sendo o mesmo. Então, assim, a cenoura não passou a ser batatinha, a batatinha não passou a ser tomate. Então, ele usa essa metáfora, faz essa analogia, para a gente compreender, assim, né, pensar um pouco esse momento que a gente está vivendo. E para dizer o seguinte, olha, quem é mal, quem é ruim vai continuar sendo ruim, né, o Emicida fala. Quem é bom, cara, com certeza vai ser melhor ainda depois dessa pandemia. Vai se aperfeiçoar, né? E a gente tem visto, acho que isso até nos ajuda a pensar também em comparação à maneira como os governos têm lidado com isso, né? A autogestão das favelas nesse momento, né? A Central Única das Favelas fez um trabalho de prevenção da contaminação, de solidariedade, de ajuda, né, às famílias carentes, a maneira como eles mapearam as famílias, né, como eles conduziram ali a coisa de organizar quem entra, quem sai da comunidade, foi perfeito, né? E aí a gente observa nesse movimento, né, o quanto isso é uma oportunidade, sim, para as pessoas pensarem coletivamente, para elas agirem de forma solidária, né, para elas colocarem os conhecimentos delas, né, em favor das pessoas mais necessitadas, sim, e que mais estão, né, passando por dificuldades num momento como esse. Ou seja, todo mundo tem, de fato, né, um potencial para se tornar uma pessoa melhor num momento como esse. Como muitas pessoas, sim, têm no potencial a abertura para se tornar pior do que já era, né? Então, é difícil saber quem vai se tornar melhor, quem vai se tornar pior. Acho que depende dos valores, né, das pessoas, depende da maneira como elas estão aderindo a essas narrativas que a gente estava, né, comentando, que são posicionamentos políticos. Então, tem gente que adere nesse momento, por exemplo, à narrativa da solidariedade, né, a narrativa da fraternidade, a narrativa da empatia, a narrativa do coletivo, né? E tem gente que vai aderir à narrativa do individualismo, né? Do salve-se quem puder. Olha, é um momento de crise, então vou garantir o meu, né? Vou pensar em mim, vou pensar na minha família, nas pessoas que estão próximas de mim, e os outros que se dane, né? E eu fico pensando até assim, como que precisaria rolar uma empatia até com os profissionais da saúde, né? Porque quando eu não me importo muito em estar nas multidões, em fazer distanciamento social ou me higienizar, eu estou colocando muito em risco a vida dos profissionais da saúde, né? Não sei se vocês têm acompanhado, no Fantástico mesmo, tem mostrado muito isso, né? Como é a rotina de alguém que está trabalhando nos hospitais que o pico, né, da doença está muito grande. Como é para essa pessoa ter que voltar para casa, né, todo o processo de higienização que ela tem que fazer, com os cuidados para não contaminar o resto da família, né, de como é cansativo um plantão inteiro no hospital, seja para o médico, para o enfermeiro, né? Então, não só fisicamente cansativo, mas todos emocionalmente, os aspectos, né? Psicologicamente cansativo. Então, eu penso muito nisso, né, o Virgílio, porque assim, muitos de nós pode ser assintomático e pode desenvolver, né, a depender do nosso organismo, podemos desenvolver a imunidade. Agora, essa é uma incerteza que gerou muita confusão com relação aos profissionais de saúde. Sim. Porque antes tinha-se uma ideia sobre isso, não é? Então, era um procedimento para os profissionais de saúde. Agora, como isso está sendo aí um pouco refutado,
agora precisa alterar o protocolo, né, dos profissionais de cuidado pessoal para os profissionais de saúde, o que sensibiliza ainda mais, né, fragiliza ainda mais a situação. Exato, com certeza. Então, eu acho que tanto em relação à pandemia, como em relação a vários outros aspectos da vida social, o que fica evidente para nós agora é isso, né? Quem tem uma subjetividade, a construção de uma subjetividade orientada para pensar o mundo como um espaço social, e quem tem isso orientado para pensar o mundo como um espaço privado individualizado, né? Então, assim, da mesma maneira que eu lido com o meu lixo, né, assim, uma coisa que eu aprendi há algum tempo, eu separo o meu lixo. Né, eu lido com o meu lixo de uma forma, digamos, consciente, né, ou próxima dessa ideologia, né, de um comportamento consciente ambiental. Então, eu separo o meu lixo, e eu não faço isso só pensando que é bonito, que é um status, né? Que é legal dizer para as pessoas assim, ó, eu separo o meu lixo. Não, eu fico pensando realmente que quando isso vai para um lugar, né, especialmente num município que não dá um tratamento adequado para isso, eu estou colocando em risco a vida de todo um bioma, né? Estou colocando em risco a vida dos animais, de outras pessoas, né? Então, assim, vem de uma construção de um pensamento de coletividade. Né, de pensar que assim, eu faço parte de um espaço geográfico que não é só para mim, né, que é para outras pessoas também. Então, a maneira como eu decido viver a minha vida, o estilo de vida que eu adoto, vai impactar outras pessoas. Então, eu acho que na pandemia a gente percebe que é um pouco disso que está em jogo também, né? As escolhas que as pessoas fazem, a maneira como elas aderem a um discurso ou a outro discurso, sobre como nós devemos nos comportar, tem muito a ver com isso, né? Na maneira como as pessoas enxergam o coletivo, né? É a ética do coletivo, né? Como que algumas pessoas entendem a ética do coletivo, a ética do conviver em sociedade, pensando não só o hoje na relação com o outro, também como o amanhã, né? Porque se a gente tem uma previsão de 1 ano para o desenvolvimento de uma vacina, né? Se todo mundo tivesse feito um lockdown geral no Brasil de 1 mês, a gente já teria conseguido, né? A gente já teria a garantia de que o vírus teria morrido por aqui, e depois de 1 mês todo mundo poderia voltar ao normal, a economia voltar ao normal, as relações sociais voltarem ao normal. Mas quando eu não faço o distanciamento, eu estou colocando em risco a vida de várias outras pessoas por mais 1 ano, que é o tempo que a gente vai levar ainda para desenvolver uma vacina. Isso, me parece que a escolha consciente ou inconsciente, eu não vou entrar nesse mérito, né, da política brasileira, tem sido infectar lentamente o brasileiro, né? Dada a fragilidade da economia, dada a dimensão geográfica, a densidade do país e dada a ingovernabilidade política diante desse caos. Então, me parece que governo federal e estados têm optado por essa infecção progressiva, que é esse meio isolamento, não é? Então, em que a doença só demora um pouco mais para se espalhar. Estão praticamente adotando a imunidade de rebanho de maneira informal, né? Isso. Sem avisar que é isso, né? Exatamente. Porque é um protocolo que precisaria passar por uma série de aprovações, inclusive internacionais. Um outro ponto que eu acho que fica bem claro, a nossa situação mais específica aqui no Brasil, é o seguinte, na maioria dos lugares o comércio já reabriu. Sim. Claro que com algumas restrições, mas ele já reabriu, as pessoas já estão na rua. E aí me parece que agora a decisão foi jogada para o sujeito. Por exemplo, imagina que o sujeito A mora em uma cidade com um shopping center, e aí permitiram um shopping center. A decisão é do sujeito se ele vai para o shopping center ou não. Exatamente. Porque é aquilo, né? Não existe uma necessidade em que você precise ir para um shopping center comprar algo, não é? Sim. É isso, é o que você disse lá naquele momento no começo. As pessoas querem sair para a rua, querem ver outras pessoas.
E aí é uma escolha que não implica só você. E aí volta naquele seu exemplo do lixo também, que é a escolha de fazer a coleta, né, seletiva do lixo, por exemplo, de fazer, né, o descarte seletivo do lixo, por exemplo, ela tem a ver com o comportamento seu, mas que ela tem um desdobramento nas outras pessoas, no bioma, etc. E aí a doença ficou jogada para essa dimensão também, não é? Em que o sujeito escolhe, né, o seu posicionamento, a sua narrativa, a sua ação social, aí, o seu posicionamento político diante disso tudo. E aí escolhe ou não se vai para um shopping, se vai para uma academia, por exemplo. Né? São coisas que talvez... É isso. É como se o governo tivesse, assim, ó, o governo se absteve do debate. Isso. O governo falou assim, ó, vamos liberar tudo, com algumas restrições, para parecer que a gente não liberou tudo, certo? E aí as pessoas escolhem como vão operar diante disso. E eu acho que o estado mais emblemático onde isso está acontecendo, um dos estados pelo menos, é o próprio estado de São Paulo, Virgílio. Né? Sim, com certeza. Porque a gente percebe que os próprios governos começaram a perceber que isso vai estar presente no debate político eleitoral. Né? Então, eles não sabem mais se para o bem ou para o mal, como vantagem ou desvantagem para eles, isso vai ser pautado. Então, num estado como São Paulo, por exemplo, né, seria dificílimo fazer um lockdown. Acho que o que tem se comentado muito, que eu tenho ouvido muito, é isso. Né? O Dória percebeu que seria dificílimo, né, bancar um lockdown no estado de São Paulo, porque, inclusive, parte da força policial também está perdida nessas narrativas e, às vezes, até não concorda muito com isso. E, para fazer um lockdown, você precisa da garantia da força policial, né, que é controlando as pessoas na rua. Né? Então, meio que o governo fez isso que você está colocando mesmo. Olha, vou lavar minhas mãos. Então, fica a critério de vocês. E aí o que eu posso fazer, e o Dória disse na última... E não existe nem precedente jurídico para o cara chegar e também... Não existe, né? E assim, e o que ele pode prometer, e me parece que o Dória fez isso na última, no último comunicado, é construir mais leitos. Então, quer dizer, olha, o que eu posso fazer então é construir mais leitos, porque pode vir mais doentes aí. Né? O que eu posso dizer para vocês então, vão para a rua, façam o que vocês quiserem das vidas de vocês, e se tiver mais casos, que eu posso garantir, né, como figura pública, é que tenha mais hospitais, é que tenha mais leitos para vocês se cuidarem, né, para vocês se tratarem. É meio que isso que está acontecendo. Né? Porque chega num momento que até o governo não consegue mais sustentar também, né, junto à população, essas várias narrativas, esse conflito de narrativas. E eu acho que diante disso tudo, Júnior, que, né, também concordando com o que você disse, né, sobre como as pessoas vão sair dessa, diante disso tudo, né, eu não consigo acreditar que o ser humano vai sair muito melhor que isso, não. E talvez até saia pior, viu? Porque, na verdade, a gente olha assim no movimento da história, né? Que, enfim, as grandes pandemias, as grandes epidemias, de fato, elas alteram muito da estrutura da sociedade, da burocracia, da medicina, da ciência, altera de fato. Mas o ser, enquanto ser, ele continua ainda moldado por essas estruturas e pouco reflexivo, pouco perceptivo e pouco sensível a essas questões. Então, quer dizer, o brasileiro só vai ficar em casa se tiver força policial agindo para isso. Exato. Diferente disso, o brasileiro não vai ficar em casa. Não vai. Então, eu não consigo vislumbrar um momento ali de reflexão dos sujeitos diante disso. Agora, eu concordo com você. E eu vi por aí o pessoal usando uma expressão, né, que essa pandemia, toda essa situação caótica, sobretudo aqui no Brasil, para quem pode melhorar, é um trampolim. Para quem vai melhorar, para quem quer melhorar, para quem tem essa potência de se tornar um ser melhor mesmo, é um trampolim. Para outros é um abismo em que as pessoas vão se jogar. Né? Então, eu acho que acaba ficando por aí mesmo. E você colocou também um momento aí da sua fala, né, sobre a coisa da banalização. Se a gente
tentasse, né, na psicologia, entender um pouco de como as pessoas se comportam, por que elas se comportam, tem uma abordagem, pelo menos, que nos ajuda a compreender isso, que é a abordagem analítico-comportamental, que parte do seguinte pressuposto, né? Para você modelar comportamento, criar comportamento, né, alterar comportamento, você tem que trabalhar na perspectiva dos reforçadores, né? Tem reforçador positivo, negativo ou a punição também. Só que um outro dado importante, cara, que essa abordagem nos dá é que o que pode ser reforçador positivo para você não é reforçador positivo para mim. O que pode ser punição para você não é punição para mim. Então, por exemplo, no começo a gente via o quê? O número de mortes era pequeno, né, e de contaminados também. E as pessoas estavam com muito medo. Hoje, que o número de mortes é maior, né, e o número de contaminados também, diminuiu o medo. Por quê? Porque as pessoas chegaram nesse ponto que você mesmo colocou, o da banalização da morte, né? Então as pessoas já se acostumaram a ver no noticiário todos os dias aquele número de 1.400 e poucas mortes. E, cara, é um número muito alto. É absurdo. É muito alto. É absurdo. Sabe? Muito alto mesmo. Só que para muitas pessoas, morrer deixou de ser um reforçador negativo. Morrer não é mais um dado que altera o comportamento das pessoas, né? Porque a gente pensava muito isso, olha, mas se acontecer com a tua família, né? Olha, mas no dia que o número de mortes aumentar, aí vocês vão ver que a gente está falando de uma coisa que realmente é séria, que não é só uma gripezinha, né? Isso já está acontecendo. E muita gente ainda assim não alterou o comportamento. Pelo contrário, né? Hoje a gente está banalizando mais ainda. Pois é, não é um inibidor, né? Na verdade, o absurdo está se tornando cada vez mais banal e a gente está cada vez mais anestesiado, né, diante de toda essa situação. E as pessoas também, acho que o Brasil, a gente falava disso, acho que na nossa conversa, lá em abril, né, final de abril, que no Brasil especificamente a gente tem um problema, que as pessoas já conseguiram banalizar várias questões. Acho que o sol aí está te atrapalhando, mas né? Não tem problema, eu me ajeito aqui. O Brasil tem essa característica, né? Que é uma coisa que vem no bojo da resiliência, mas que acaba acontecendo de uma maneira muito ruim, porque ser resiliente é lidar com a dor, lidar com o problema, às vezes, né, se reinventar, mas também algumas pessoas parecem experimentar essa coisa da resiliência muito nessa perspectiva, né, do se acomodar e do se adaptar à coisa ao ponto de você ou naturalizar aquilo que está acontecendo, né, ou banalizar mesmo. Então, assim... Como uma forma de resignação, não é? Na verdade, a resiliência, pelo menos em filosofia, tá? Ela é um conceito positivo, né? Aquela coisa de você se adaptar às condições mais difíceis e adversas para você se elevar como sujeito. Sim. Mas o próprio termo caiu numa banalização e o conceito de resiliência, que era um conceito positivo, para as pessoas se tornou um conceito negativo, de resignação, alguma coisa como acomodação, abaixar a cabeça diante das situações. Exatamente, né? Ou seja, as pessoas começam a entender que, assim, tá, tudo bem, 1.400 mortes, mas, poxa, né, no Brasil se morre por qualquer coisa. Então, assim, o índice de mortes no trânsito no Brasil é grande, o índice de morte da população negra e dos mais pobres nos casos de homicídio é grande, o índice de morte de mulheres, né, a questão do feminicídio é grande. Ou seja, o brasileiro já está acostumado a lidar com esses números no dia a dia, né? Ele já está acostumado a lidar com a iminência da morte, com a presença, né, do discurso sobre a morte nos noticiários no dia a dia. Então é como se ele dissesse assim, e daí que a gente está com 1.400 mortes, né? A gente sempre lidou com mortes o tempo todo, né? E nunca foi do interesse do poder público enfrentar genuinamente, né, as questões que levam a essas mortes no dia a dia. Então por que a gente vai se preocupar com isso agora? Não, e outra, né? Quando a gente entra nesse assunto, aí a gente também tem que dividir a fatia dos mortos, não é? Que aí já é uma outra questão subjetiva da Constituição
né, da identidade cultural brasileira, de aspectos de racismo, Sim. aspectos de classicismo, sexismo, machismo, enfim. Por exemplo, a pandemia, tá, ela mata mais pessoas pobres. Dentro das pessoas pobres tem mais pessoas negras. Dentre as mais vulneráveis estão as mulheres que muitas vezes cuidam lá de 2, 3, 4, 5 filhos sozinhas, ou avós, ou mães, ou tias que sejam, né? Então, quando você coloca, vai colocando isso nas fatias, os idosos, quando você coloca tudo isso nas fatias, são vidas que chocam menos e interessam menos. Sim. Se essa doença tivesse algum tipo de seleção biológica e de DNA e estivesse matando mais homem branco bem-sucedido, tá? Com certeza a preocupação seria muito maior. Sim. Porque é isso, porque é uma doença que já está dentro desse projeto de carnificina do Brasil, Exato. Que é a morte. É a banalização da morte, que é a violência doméstica, a violência urbana, é a violência nos hospitais no sentido de não ter condição adequada, é a violência nos campos, é a violência com os indígenas, enfim, a violência nas redes sociais. E é isso. E aí as carnes têm preço, né? Tem valores diferentes. Então é óbvio, isso é difícil eu estar aqui acusando isso de um projeto nacional muito bem pensado. Não, já é estrutural, né, Virgílio? Não precisa nem ser planejado, já é estrutural isso. É uma coisa que se constitui na dialética histórica mesmo do Brasil. A forma como a coisa foi se formando desde que os portugueses chegaram até os dias de hoje. E aí, de repente, existem valores diferentes para as diferentes vidas, para as diferentes classes, para as diferentes cores de pele, enfim... E é claro que essa doença afeta muito mais essas pessoas em que a carne, entre aspas, vale menos. E é uma prova disso também, né, que assim, o vírus não tem classe, mas a maneira como ele está dizimando, né, algumas pessoas tem tudo a ver com uma questão de classe. Claro, e totalmente. A prova disso é que, né, o próprio Emicida lembra também isso na fala dele, é que o primeiro caso de óbito que a gente tem é de uma empregada doméstica que contraiu o vírus possivelmente dos seus patrões, né? Ela não podia ficar em casa em quarentena e foi contaminada. Aliás, tem uma outra coisa, uma fala muito interessante que dizem sobre o vírus, né? O vírus chegou no Brasil de avião, porque foi a classe média, média alta ou rica que trouxe, né, ele de longe. Da Itália, por exemplo. Isso, mas está sendo disseminado aqui e está fazendo o maior número de vítimas entre os pobres, porque a classe média ou média alta pode fazer isolamento, pode fazer distanciamento, né, tem renda, pode contar com uma renda mesmo nesse momento de crise econômica. Os mais pobres não podem. Né? Infelizmente não podem. E aí os mais pobres, além de não contar com essa renda, são aqueles que também que vão enfrentar a falta de leitos, são aqueles que, se precisarem ficar isolado em casa, não vai ter um cômodo para ficar sozinho isolado, então vai transmitir para todo mundo dentro da casa. E por aí vai. E para a gente concluir, que esse era um pouco do objetivo, sem a gente conseguir fazer muito bem isso, né, Virgílio? Porque, como colocamos, é difícil, né? A gente trabalha com a história. Então, o que a gente pode fazer é pensar como foram outros momentos, como a sociedade e a humanidade se comportou, pensar o tempo presente e fazer conjecturas sobre o futuro, né? Mas dá para a gente ser realista e, ao mesmo tempo, pessimista em relação ao futuro, e dá para a gente ser realista em relação ao futuro e aprender alguma coisa sobre isso, né? Porque acho que essa é a queixa que tem feito muito sobre nós, né? Quem é dessas teorias mais críticas da sociedade, né? Quem é das ciências humanas, de que a gente faz uma projeção, né? Que a gente tem uma perspectiva muito pessimista do mundo, né? Quando, na verdade, é uma perspectiva realista, com a intenção da gente construir alguma coisa positiva, alguma coisa otimista a partir desse realismo, né? Então, acho que é aquilo que a gente estava brincando, né? Assim, quem é bom
vai conseguir realmente tirar alguma coisa desse momento que a gente está vivendo e ser ainda melhor. Quem é mal, com certeza vai se tornar pior. E aí a gente tem a opção de escolher, né, o que a gente quer. O que a gente quer fazer e o que a gente quer ser depois dessa pandemia, o que a gente quer aprender depois dela, né? Então, acho que um pouco da resposta que a gente poderia dar é essa, né? Assim, não dá para a gente vislumbrar que o mundo inteiro vai ser melhor, mas dá para a gente dizer que as pessoas têm uma escolha, que cada um tem uma escolha. E eu acho assim, acho que é para amarrar tudo que a gente disse, e acho que para finalizar também o que eu quero dizer, o fato de existirem pessoas interessadas em discutirem sobre isso, debaterem sobre isso, pesquisarem sobre isso, de alguma forma, seja pessoas como eu e você, né? Simples operários aí da educação, sim, até os grandes mestres da educação, falando também desses temas, né? Pelo mundo afora, sim, aqui no Brasil, e as pessoas normais, né? Que são processos educativos, né? Isso, os nossos alunos, colegas, parentes que estão aqui assistindo, interessados nesse tema. Então, acho que é uma forma de trazer um debate um pouco mais reflexivo para o campo, assim, eu não diria do senso comum, mas é uma forma de popularizar uma discussão importante. Sim. Então, eu acho que esse é o grande aspecto positivo. É você trazer um debate sério que envolve sociedade, economia, política, comportamento, sujeito, por causa dessa situação que é muito pontual, para a população, para o âmbito popular. Isso é o que eu vejo de mais positivo, acima de tudo. Sim. Depois, como cada um vai lidar com isso, são processos. Exato. Mas isso, em si, para mim, já é muito positivo, já é uma grande vitória. Com certeza. E eu acho que é o momento que nós, que estamos, né, na universidade, precisamos emprestar a nossa voz, né, colocar a nossa voz no sentido de compartilhar essas reflexões mesmo, né, porque eu acho que é nosso papel, é o papel social da universidade, social e político, né? Tem a ver com, sim, a função social também do pesquisador, do cientista, do sociólogo, né? Você, mais especialmente você que está muito nessa área de conhecimento, né? Então é um momento que a gente só pode fazer isso. Eu me lembro de uma vez também que, no começo da pandemia, algumas pessoas começaram a questionar, né? Assim, nossa, tem live demais, tem muita discussão, né? A gente já não aguenta nem mais também acompanhar todas as discussões. Mas eu acho que a discussão tem uma série de impactos importantes, né? Eu acho que não é só informativo, não é só orientação, não é só educativo, é inclusive terapêutico, porque acho que é um momento que a, sim, gente pode trocar as nossas angústias, né? A gente pode compartilhar, sim, nossas angústias, falar daquilo que a gente sente em relação a isso que a gente está vivendo também. E aí, no fim de tudo isso, é como você falou, né? Cada um tira aquilo, né, que acha que dá para tirar e que dá para colocar em prática com tudo isso que a gente está refletindo. Né? Eu acho que é isso. Sim, com certeza. Eu endosso suas palavras, sim, viu, Júnior? Gente, muito obrigado. Na verdade... Assim, pode falar. Eu gostaria de agradecer e você finaliza, pode ser? Sim, pode ser. Porque aqui pelo Instagram nós temos 1 minuto e 40. Então, você bem breve. Agradeço muito as pessoas que... ficaram conosco aqui até o final, que participaram ativamente. Desculpem por nós não conseguirmos ter interagido, né? O tempo é curto, e agradeço mais uma vez, professor Virgílio, por dividir esse espaço aqui. É sempre uma delícia, né, compartilhar essas reflexões com o professor, sim, Virgílio. E eu digo mesmo, eu agradeço aí a participação das pessoas que estiveram assistindo, quem chegou no começo, quem chegou no final, quem teve que sair no começo, quem teve que entrar no meio, enfim... Sobretudo ao professor Júnior, porque é sempre maravilhoso, né? 1 hora com o professor Júnior parece 5 minutos conversando. Então, eu que agradeço aí a mais essa oportunidade com essa live. Sim. Muito obrigado, Júnior. Obrigado aos alunos e todos. Espero termos outras, e quando tivermos outras, que nós estejamos num momento mais promissor. Mais agradável. Mais agradável, né? Grande abraço, gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.